Salmo 90, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, venho diante de Ti para conversar um pouco sobre o tempo, sobre a vida e sobre a eternidade. Temas tão profundos e ao mesmo tempo tão presentes no nosso dia a dia. E eu me lembrei do Salmo 90, aquele que Moisés escreveu. É um salmo tão antigo, mas que parece ter sido escrito ontem, de tão atual que ele é. O Senhor começa sendo reconhecido como nosso refúgio, de geração em geração. Isso me toca muito, porque às vezes, no meio das correrias da vida, a gente esquece que o Senhor sempre esteve aqui. Antes de tudo, antes do mundo existir, o Senhor já era Deus, e continuará sendo. Isso me dá paz. Pai querido, obrigado por ser o meu refúgio. Obrigado porque, mesmo que tudo mude, mesmo que as gerações passem, o Senhor permanece o mesmo. As pessoas mudam, os tempos mudam, mas o Senhor não muda. Isso me consola tanto, Deus, porque no meio de tanta instabilidade, é bom saber que o Senhor é rocha firme. O Salmo 90 também fala sobre como a vida passa rápido. Moisés compara nossos dias a um sopro, como um sono, como a erva que cresce de manhã e à tarde já murchou. É uma comparação forte, Senhor, mas verdadeira. Às vezes eu me sinto exatamente assim, como se a vida estivesse passando depressa demais. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, como diz no verso 12, porque é tão fácil se perder no tempo, se perder em distrações, se ocupar com tantas coisas e esquecer do essencial. Ensina-me a viver com sabedoria, ensina-me a usar o meu tempo para aquilo que realmente importa. Eu percebo, Deus, que esse salmo é um lembrete da brevidade da vida e da eternidade do Senhor. Moisés viu tanta coisa, enfrentou desertos, viu milagres, viu a tua mão agindo. E mesmo assim, ele se sentia pequeno diante do tempo. Ele reconhecia a grandeza do Senhor. Isso me inspira. Pai, eu quero te pedir hoje, não me deixe desperdiçar a vida, não me deixe viver de qualquer jeito. Que cada dia que eu viver seja para te honrar, para amar as pessoas ao meu redor, para fazer o bem, para caminhar contigo. Que eu não viva só no automático, como se tivesse todo o tempo do mundo. O Salmo também fala da ira do Senhor, da tua justiça, e isso me faz lembrar que o Senhor não é só amor, mas também é santo. Às vezes a gente esquece disso. A gente se acostuma com a tua graça e esquece que há consequências para os nossos pecados. Perdoa-me, Deus, se eu tenho vivido de forma leviana, se eu tenho deixado o pecado entrar na minha rotina. Sonda meu coração, tira de mim o que não te agrada, purifica-me. Eu não quero viver longe da tua presença, eu quero viver com o coração limpo diante de ti. E ao mesmo tempo em que Moisés fala da tua justiça, ele também clama por misericórdia. Ele diz: volta-te, Senhor, até quando será assim? Ele implora pelo teu favor. E eu também faço esse pedido agora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nossa geração. Estamos tão confusos, tão carentes de sentido, tão ocupados com coisas que não nos preenchem. Volta os teus olhos para nós. Derrama a tua compaixão sobre a nossa vida. O verso 14 me emociona. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Que pedido lindo! É como dizer: Senhor, se eu tiver o teu amor logo ao acordar, o resto do dia já valeu a pena. Sacia-me, Senhor. Tem tanta coisa que a gente busca para se satisfazer, trabalho, sucesso, distrações, mas nenhuma delas preenche o vazio como o teu amor. Enche o meu coração com tua presença, que eu acorde todos os dias com a certeza de que sou amado por ti. Moisés também pede para ver a tua obra, ele quer ver teus feitos, ele quer que os filhos também vejam a tua glória. Que pedido mais bonito! Isso me faz pensar nos meus próprios filhos ou nos jovens ao nosso redor. Que eles não cresçam sem te conhecer, Senhor. Que eles vejam os teus sinais, que experimentem o teu poder, que sejam tocados pela tua mão. Faz a tua obra em nós, Deus. Transforma o nosso coração.
cura as nossas feridas, restaura a nossa esperança e mostra aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos que o Senhor é real, que o Senhor age, que o Senhor está presente. No fim do Salmo, Moisés diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Isso é tão profundo. Ele está dizendo: Deus, que tudo o que fizermos seja tocado pela Tua graça. Senhor, coloca a Tua mão sobre o nosso trabalho, abençoa o que fazemos, que o que eu construa com minhas mãos não seja vão, que tenha valor eterno, que seja para a Tua glória, que seja marcado pela Tua graça. Às vezes a gente se sente cansado, Senhor. Parece que nada está fluindo, que os dias estão pesados. Mas o Salmo 90 nos ensina que tudo muda quando a Tua graça está sobre nós. Então eu te peço, derrama a Tua graça sobre mim, sobre a minha casa, sobre tudo o que fazemos. Deus eterno, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ainda que os dias sejam curtos, ainda que a vida passe como um sopro, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o começo e o fim. O Senhor é o abrigo seguro no meio da tempestade. Ensina-nos a viver com os olhos na eternidade. Obrigado por esse salmo. Obrigado pelas palavras de Moisés que atravessaram séculos para chegar até nós. Elas nos lembram da nossa fragilidade, mas também da Tua grandeza. Elas nos chamam para viver com sabedoria, para não perder tempo, para valorizar o que importa. Por fim, Pai, que o Senhor nos ensine a viver bem, que mesmo com os dias sendo poucos, eles sejam cheios da Tua presença. Que nossos anos sejam marcados pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua mão agindo em nós. Eu entrego tudo em Tuas mãos, a minha vida, os meus planos, as minhas lutas e os meus dias. E eu oro como Moisés orou. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor Deus, eu continuo aqui diante de Ti, pensando nas palavras de Moisés e como elas são reais até hoje. Vivemos numa correria tão grande, Senhor. Acordamos cedo, enfrentamos trânsito, contas para pagar, prazos no trabalho, filhos para cuidar, estudos, problemas em casa. E, no meio de tudo isso, a gente vai empurrando a vida como dá, tentando sobreviver. Mas o Salmo 90 me lembra que a vida não é só isso, que não é só trabalhar, pagar boleto e tentar descansar no fim de semana. A vida é um presente precioso. Cada dia é um dom. Só que a gente esquece disso. Às vezes a gente vive como se fosse eterno aqui na Terra, como se o tempo não estivesse passando. Ajuda-nos, Deus, a lembrar que o tempo é curto, não para vivermos com medo, mas para vivermos com propósito. Ajuda a gente a entender que o tempo não volta. Aquela conversa que deixei para depois, aquele perdão que não pedi, aquele abraço que não dei, tudo isso pode ser perdido se eu não valorizar o hoje. E Pai, tem mais uma coisa. Nesse ritmo acelerado que vivemos, é fácil perder o foco. A gente se distrai com celular, redes sociais, séries, notícias ruins e, sem perceber, vamos nos enchendo de coisas vazias, coisas que não nutrem a alma, que só ocupam espaço. Senhor, sacia a nossa fome com a Tua presença. Como diz o Salmo, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade. Que eu acorde e antes de olhar o celular, olhe para Ti. Que a minha prioridade não seja correr para o trabalho, mas correr para a Tua presença. Mesmo que seja com um café na mão, no caminho para o trabalho, no ônibus ou no carro, que eu converse contigo. Moisés fala que a vida é breve, como um sonho que passa rápido. E é verdade, Senhor. Quantas pessoas queridas já se foram, às vezes nem deu tempo de se despedir. Isso me faz pensar que preciso valorizar mais quem está ao meu lado agora. Ajuda-me, Deus, a ser mais presente nas relações, a olhar nos olhos das pessoas, a dar atenção de verdade, a ouvir sem pressa, a não viver só no automático, sem sentir, sem se importar. Porque no fim das contas, o que fica são os relacionamentos, não os bens. A Tua palavra diz que 1000 anos para o Senhor
são como um dia que passou. Isso mostra como o Senhor vê o tempo de uma forma diferente da nossa. A gente vive contando os dias, os anos, mas o Senhor vê o coração. O Senhor quer qualidade de vida, e não apenas quantidade de tempo. E isso me faz pensar, qual tem sido a qualidade dos meus dias? Será que tenho vivido bem? Tenho amado bem? Tenho buscado fazer o bem? Ou só tenho sobrevivido de segunda a sexta esperando pelo fim de semana? Pai, eu não quero só existir. Eu quero viver de verdade. Eu quero que meus dias tenham sentido. Que mesmo nas tarefas simples, fazer comida, limpar a casa, cuidar das crianças, ir para o trabalho, eu faça tudo com amor, como se fosse para ti. Porque o Senhor está presente nessas coisas simples também. O Senhor está comigo na pia da cozinha, no trânsito, na sala de aula, no caixa do supermercado. Não precisa ser um grande culto ou uma grande emoção. Basta um coração atento. O Salmo fala também da tua ira, Senhor. E, sendo bem sincero, às vezes a gente tem medo desse lado do Senhor. Mas eu entendo que essa ira não é injusta. Ela é consequência da nossa escolha por viver longe de ti. O Senhor é santo e não dá para brincar com isso. Então eu peço, me dá temor no coração. Não medo doentio, mas reverência. Que eu respeite a tua presença. Que eu leve a sério o que o Senhor fala. Que eu não viva num evangelho raso, só de bênçãos e promessas, mas que eu também esteja disposto a obedecer, a me santificar, a andar na luz. E ao mesmo tempo que o Senhor é justo, o Senhor também é misericordioso. E como precisamos da tua misericórdia todos os dias! Quantas vezes eu erro, falho, me desvio, e mesmo assim o Senhor me dá outra chance. O Senhor me levanta, me abraça, me limpa. Obrigado, Pai, por não desistir de mim, por me ver com olhos de compaixão, por me tratar com paciência, mesmo quando eu mesmo já não tenho paciência comigo. O verso 15 do Salmo 90 diz: Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Eu gosto desse verso, porque ele me lembra que o Senhor pode restaurar a alegria mesmo depois de tempos difíceis. E a verdade é que muitos de nós passamos por anos duros, pandemias, perdas, crises financeiras, decepções. Mas o Senhor é especialista em renovar a alegria, em trocar o pranto por dança, o luto por esperança, o cansaço por força. Então eu oro agora, Senhor. Alegra os corações abatidos. Traz leveza para quem está carregando fardos pesados. Cura quem ainda está com a alma ferida por coisas do passado. Mostra que o Senhor não perdeu o controle, que ainda há futuro, que ainda há promessas a se cumprir. E eu me lembrei agora de uma coisa simples, mas que fala muito comigo. Quando a gente planta uma semente, a colheita não vem no mesmo dia. É preciso paciência e fé. E o Salmo 90 me lembra disso, que os frutos do que plantamos hoje talvez sejam vistos daqui a anos, talvez pelos nossos filhos, talvez por pessoas que nem vamos conhecer. Senhor, que eu plante bem hoje, que minhas atitudes hoje preparem um futuro de bênção, que eu escolha amar mesmo quando for difícil, que eu perdoe mesmo quando doer, que eu semeie paz ainda que o mundo esteja em guerra. Senhor, eu volto ao último verso desse salmo. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Essa é a minha oração. Confirma o que estou fazendo, Senhor. Se é da tua vontade, confirma. Abençoa o meu trabalho, a minha família, os meus planos. Mas, se não for tua vontade, me mostra, me redireciona, porque eu prefiro andar contigo no deserto do que sozinho num palácio. Que a tua graça esteja sobre mim, sobre quem escuta essa oração,
sobre cada pessoa que te busca mesmo em meio ao cansaço, mesmo sem palavras bonitas. Que todos nós possamos experimentar a Tua presença real, mesmo nas rotinas comuns. E que nunca esqueçamos, o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração. Sempre foi, sempre será. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe.